Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. Foi adiada para a próxima terça-feira, dia 2, a definição da lei do reajuste do piso salarial do magistério pela Assembleia Legislativa. Os deputados Nélter Queiroz, Tomba, Cristiane Dantas, Galeno Torquato, Coronel Azevedo e Luiz Eduardo abandonaram a sessão e com isso impediram o quórum necessário para a votação. A manobra provocou o adiamento para o próximo mês do benefício aos educadores e educadoras do Rio Grande do Norte. A polêmica na Assembleia Legislativa envolve inclusive a distorção de uma luta histórica do SINTRN em favor dos funcionários e funcionárias da educação. O coordenador-geral do SINTRN, professor Bruno Vital, fala agora sobre o assunto. Bom dia, Bruno. Bom dia, Leilton. Bom dia aos nossos telespectadores e telespectadoras. Bruno, vamos começar esclarecendo aí essa confusão, na Assembleia Legislativa, confusão essa que acabou prejudicando, o andamento da votação do piso e adiando, para a próxima terça-feira. Tudo começa com o deputado Nélter Queiroz, é isso? Exatamente. Nós tínhamos esse ano escutado, devido ao formato em que o piso iria ser pago, por ser um percentual pequeno de 3,62%, que nós teríamos provavelmente um andamento tranquilo na Assembleia Legislativa quanto à aprovação do piso salarial. Aparentemente, as coisas estavam resolvidas e nós teríamos uma aprovação rápida para também ter um pagamento rápido desse percentual. O que acontece é que o deputado Nélter, ele apresentou uma emenda na Comissão de Constituição e Justiça. Lá na Constituição e Justiça, na comissão, já foi rejeitada a emenda, porque é uma emenda que tem inconstitucionalidade, E, mesmo assim, ele quis reapresentar essa emenda no plenário. É um direito de todos os deputados, é uma prerrogativa dele, enquanto deputado ele reapresentou essa emenda. E essa emenda perdeu na votação em plenário. Foi uma votação apertada de 7 votos a 6, mas a emenda foi derrotada. O que é que a emenda do deputado ela traz? Ela traz a extensão do reajuste de 3,62% para os funcionários e funcionárias da educação. Isso é uma coisa boa. É uma coisa boa, exatamente. Portanto, os deputados que votaram contra a emenda explicaram que eles não têm contrariedade a essa emenda. Eles não são contra o mérito da emenda. A proposta é boa, a proposta é interessante e ninguém discorda da proposta em si. O problema é que a proposta ela tem um vício de apresentação, porque veio pelo Legislativo, precisaria vir necessariamente do Executivo, Então ela já é inconstitucional a partir desse formato. E quando a gente pensa do ponto de vista da legislação que nós temos nacionalmente e no Estado, de fato não existe autorização para essa extensão automática do reajuste dos professores para os funcionários da educação. Infelizmente, porque na nossa luta, historicamente, nós levantamos a bandeira de que nós tivéssemos um piso nacional, não do magistério, mas um piso nacional dos profissionais da educação, o que inclui os professores e o que inclui também os funcionários da educação. Mas a lei que nós temos hoje, a 11.738, ela é restrita ao magistério. Então, mesmo concordando com a proposição no sentido do que ela estava trazendo, os deputados sabiam que a lei ela não tinha constitucionalidade para poder avançar e votaram de forma contrária a essa proposição. Bruno, se ela fosse aprovada, isso prejudicaria de alguma forma os educadores e educadoras? Na prática, e é por isso que a gente fez a denúncia e tem feito a denúncia, é uma lei, como inclusive uma deputada colocou, uma lei demagógica. Ela engana a sociedade, tenta enganar, ela cria uma fake news, de que existe essa possibilidade, quando na verdade a possibilidade na prática ela não existe. Então, daí o conflito que essa questão criou, e a repercussão que depois ela tem na sociedade com discursos demagógicos contra o SINT e com discursos demagógicos contra os deputados, inclusive, que se pronunciaram dizendo que a lei era inconstitucional. E por isso que a gente sabe e fez a defesa de que essa emenda ela não poderia ser aprovada, que ela não tinha viabilidade do ponto de vista legal para que ela fosse aprovada. E o que comprova que de fato era um discurso demagógico é exatamente o esvaziamento que a gente tem no momento da derrota. Quando esse grupo de deputados, esses 6 deputados,
que votaram a favor dessa emenda, eles perderam a votação, eles saíram do plenário para que a votação não pudesse mais ocorrer, porque para que a votação acontecesse era necessário o quórum com a presença dos deputados e eles esvaziaram o quórum no momento que eles se retiraram do espaço do plenário da Assembleia Legislativa, para que o reajuste não fosse votado para ninguém, nem para os professores, né, nem dentro da proposta que eles tinham colocado para outros servidores. Então, saem e deixam com que a votação seja adiada para a próxima terça-feira. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com Extra Classe TV. O SINT-RN está presente através do site. O site do SINT-RN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje nós estamos conversando com o coordenador-geral do SINT-RN, professor Bruno Vital, que está falando aí sobre a luta do sindicato pelo pagamento do reajuste do piso dos educadores e educadoras e sobre a polêmica envolvendo os funcionários da educação. Bruno, você explicou sobre a inconstitucionalidade da proposta, né, considerada demagógica, né, do deputado Nélter Queiroz. Como é que está estruturada a carreira dos funcionários da educação hoje, que acaba impedindo o pagamento, a extensão do pagamento desse reajuste do piso? Então, primeiro, pensando nacionalmente, porque nós estamos falando de um reajuste que se estabeleceu a nível nacional, no caso do magistério, dos professores, nós temos uma lei, que é 11.738 de 2008, que estabeleceu o piso salarial do magistério. Nós não temos uma lei semelhante para os funcionários da educação, né? Nós até lutamos por isso, estamos nesse debate, fazendo esse debate, hoje a CNTE faz esse debate do piso nacional dos profissionais de educação, o que inclui professores e funcionários, mas nós não temos uma legislação ainda para isso. Aqui no Estado, os funcionários da educação estão enquadrados na Lei 432 de 2010, que é um plano que não é da educação, especificamente. Ele é um plano de servidores de várias secretarias. Ou seja, se eu der um reajuste para um servidor que é da educação, necessariamente, pelo mesmo plano, por uma questão de isonomia, eu preciso aplicar o reajuste para todos os outros servidores que estão na Secretaria de Saúde, que estão na Secretaria de Administração, entre outras secretarias. Então, hoje a lei que rege a carreira desses profissionais é a Lei 432, que é esse plano de carreira, que não é um plano específico da educação. Daí a luta do SINT, e agora no dia 11 de abril nós vamos ter uma reunião com a Secretaria de Administração e a Secretaria de Educação para recebermos uma proposta, né, de plano para os profissionais da educação, para os funcionários e funcionárias da educação, para que a gente tenha o plano e a partir desse plano aí sim a gente tenha uma legislação específica para os funcionários da educação que possa estabelecer, essa é a nossa discussão, um reajuste igual ao reajuste dos professores, né? Também tendo uma database estabelecida, como nós temos, nossa database é janeiro, para que os funcionários também tenham uma database estabelecida para receberem o seu reajuste, considerando o nosso fator de correção, ou seja, o mesmo percentual que nós recebemos. Nós precisamos aprovar o plano de carreira dos funcionários para que a gente tenha, ano após ano, o reajuste sendo estabelecido para professores e para funcionários, porque aí a gente vai ter uma legislação aqui no Estado que assegura a eles esse direito. Hoje, infelizmente, nós não temos. E aí, vale ressaltar que no dia 22, a nossa paralisação da rede estadual tinha como tema um dos pontos, né? Eram 3 projetos de lei e entre eles estava exatamente o projeto do plano de carreira dos funcionários e funcionárias da educação. Resumindo, pode-se dizer que a proposta do deputado Nélter Queiroz era desonesta? Ela é desonesta, ela é demagógica e ela cria fake news, ela cria uma notícia falsa, uma realidade falsa para enganar os servidores. Isso é feito por puro oportunismo,
para primeiro tentar deslegitimar a representação do Sinte enquanto representante dos trabalhadores em educação, o que inclui os funcionários e as funcionárias de educação. Tenta criar um atrito, uma cisão entre professores e funcionários e trazer um falso questionamento sobre a nossa representatividade desse segmento. Segundo, tenta, como é um deputado de oposição, fazer seu trabalho de oposição utilizando, instrumentalizando para fazer a oposição à vida, o sentimento, o sofrimento desses trabalhadores e dessas trabalhadoras, usando a defasagem salarial, a falta de reajuste para se promover politicamente e fazer oposição ao governo. Bruno, então os funcionários, pela ausência dessa lei que o Sinte tenta há anos implantar, estão desguarnecidos nesse momento. Mas não são só os funcionários. Educadores municipais, a exemplo dos educadores municipais de Natal, também reclamam de estarem desprotegidos. Apesar da existência dessa lei, os educadores de Natal estão aí amargando mais de 60% de prejuízo mensal nos seus salários. Como é que fica essa situação, Bruno? Então, no caso do município de Natal, primeiro a gente precisa destacar que não é só Natal, mas nós temos diversos municípios que vêm descumprindo a lei do piso do magistério. Esse descumprimento tem a ver, está relacionado ao compromisso político dos gestores. Porque quando o gestor ele quer pagar, ele faz o seu esforço, ele parcela, ele apresenta a proposta, ele negocia e ele paga. Quando ele não quer, além de negar o pagamento, ele vai usar subterfúgios e buscar subterfúgios legais para não ser obrigado a fazer o pagamento. No caso de Natal, nós temos essa realidade. A realidade em que o prefeito, inclusive, entrou com recurso junto ao TJRN, ao Tribunal de Justiça aqui do Estado, para garantir que o reajuste não fosse mais uma obrigação municipal, para derrubar a lei municipal que estabelece a database, que estabelece a atualização dos salários no município. Então, ele foi atrás de formas jurídicas para derrubar o direito que está estabelecido para a categoria. E aí é que está a nossa disputa, a luta nossa pelos funcionários de educação, a luta nossa pelos direitos de professoras e professores, ela é muito difícil, principalmente quando a gente tem um gestor que está descomprometido, é o caso de Álvaro Dias, descomprometido com a melhoria das condições de trabalho e com a melhoria e a valorização profissional de quem está atuando na educação. É por isso que a gente está com 63% de defasagem salarial no município de Natal, porque a prefeitura ela escolheu estabelecer uma política de achatamento salarial e, mais recentemente, de extinção da carreira do magistério público em Natal. Por isso que nós estamos nessa dificuldade, nessa situação em Natal. Ok. Nós conversamos com o coordenador-geral do SINTE-RN, professor Bruno Vital. Bruno, muito obrigado por sua participação. Obrigado, Leilton. A gente segue até a próxima oportunidade. É isso. E conforme deliberado na última Assembleia, não haverá aula nesta terça, dia 2, nas escolas e CMEs da rede municipal de Natal. Os educadores e educadoras vão paralisar suas atividades por 24 horas em protesto contra o descaso da gestão Álvaro Dias. Às 9 horas, haverá um ato público em frente à Prefeitura e às 14 horas, Assembleia no auditório Marise Paiva, na sede estadual do SINTE-RN, em Natal. E o Extra Classe TV ao vivo desta terça, dia 2, terá como tema as novas atividades de luta da rede municipal de Natal. Os entrevistados serão os diretores do SINTE-RN, professor Erlon Valério e professor Ekeoma Santos. Eles também responderão ao vivo às perguntas e comentários dos participantes. A live começa às 19 horas via YouTube, Facebook e Instagram do SINTE-RN. Participe! E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui, desejando a todas e todas uma excelente Páscoa. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINTE-RN em defesa da educação pública. Até lá!